Tudo bem com vocês? Já deu bom dia para a pessoa que está do seu lado? Já fez um elogio? Que bom! Estamos aqui mais um culto, mais um domingo, mais um dia especial na casa do Senhor, mais um dia onde o Senhor está desejoso de falar ao seu coração. Você está pronto para ouvir? Coração aberto, ouvidos atentos, amém? Eu gostaria que você pudesse colocar a mão sobre o seu coração nessa manhã. Quero fazer uma oração. Senhor Deus, muito obrigada por esse dia. Eu quero te louvar, Senhor Deus, nessa manhã por cada pessoa que se levantou, se dispôs a estar aqui na tua casa, Senhor. Eu quero te agradecer por essa vida. Eu quero te agradecer por esse coração. Ô Senhor Deus, e o Senhor sabe as lutas, os problemas, os gigantes que cada um de nós temos enfrentado. E nessa manhã, Senhor Deus, queremos colocar os nossos corações abertos no teu altar, para que o Senhor possa fazer algo novo em nós nessa manhã. Não queremos sair daqui da mesma maneira, Senhor Deus, que entramos. Queremos ser transformados pela tua presença e pela tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Amém. Nós estamos nesses 2 próximos meses, em maio e junho, estaremos falando sobre a grande família. Estaremos conversando sobre a necessidade de vivermos uma igreja relacional, de vivermos uma igreja em comunhão. E a igreja, ela nunca foi pensada num lugar para você simplesmente vir. A igreja sempre foi pensada como um lugar para você criar raízes, um lugar para você pertencer. Não sei quantos estavam aqui domingo passado, quando eu preguei, e eu falei que Jesus veio para criar um povo. Jesus não veio para simplesmente criar uma religião. Jesus veio para tornar você povo de Deus, povo escolhido, povo santo, povo separado. Amém? Você crê nisso? Então, o nosso desejo e o nosso intuito durante esse tempo é conversar um pouquinho com vocês sobre o que é sermos uma grande família. Como isso pode ser expressado, não apenas num jeito superficial ou numa forma de falar, mas sim numa forma nova de vivermos o Evangelho. E o Evangelho, ele nos chama o tempo todo para esse lugar de relacionamento. O Evangelho nunca nos chama para um lugar de isolamento, de andar sozinho. O Evangelho sempre, ele vem para se revelar nos relacionamentos. E essa campanha é esse convite para que a gente possa redescobrir que ser igreja não é apenas sentarmos lado a lado, mas sermos igreja é conhecer o nosso irmão, é amar o nosso irmão, é ajudar o nosso irmão, é estarmos juntos, amém? Porque eu creio que uma grande família, ninguém foi chamado para viver sozinho. Fomos chamados para andarmos juntos. E a palavra uns aos outros, a expressão grega uns aos outros, chama-se alelon. Ela aparece mais de 100 vezes no Novo Testamento. E ela é uma direção, uma convocação para um relacionamento de mais intimidade, não um relacionamento superficial. E eu quero te dizer uma coisa, o Rafael pregou, acho que foi domingo passado, domingo retrasado, ele disse o seguinte: uma das coisas que você não pode fazer sozinho é ser cristão. Não dá para ser cristão sozinho. Ser cristão é ser um chamado para você ser um pequeno Cristo, que anda aqui influenciando e sendo influenciado, abençoando e sendo abençoado, perdoando e sendo perdoado, amém? E nós estamos vivendo numa geração que nos leva, numa situação, num momento de vida que nos leva completamente ao oposto dessa realidade, né? E esses dias eu, lendo sobre esse assunto, eu li uma frase muito interessante que diz assim: a qualidade da nossa espiritualidade é revelada pela qualidade dos nossos relacionamentos. O quanto você pode ser considerado um ser espiritual está relacionado ao quanto você aprende e é desafiado nos seus relacionamentos. E como eu disse, nós estamos vivendo uma geração completamente conectada na superficialidade, mas desconectada na profundidade de relacionamentos que transformam. E ao mesmo tempo que a gente vê muitas pessoas conectadas, a gente vê pessoas esgotadas emocionalmente, ansiosas, famílias sobrecarregadas, jovens adoecidos, adolescentes perdidos, líderes esgotados, né? É o famoso sorrindo por fora e sofrendo por dentro.
E o nosso intuito nessa campanha é realmente te desafiar a entender que uma das principais chamados de Jesus aqui na terra é a comunhão uns com os outros. Cutuca a pessoa que está do seu lado e fala assim: comunhão. Comunhão. Será que nós temos vivido a realidade, a verdade dessa comunhão? E é isso que eu quero conversar um pouquinho com vocês hoje. E uma das maiores mentiras também que eu tenho percebido, que essa geração tem contado, é que você precisa ser forte, precisa dar conta de tudo sozinho. Já ouviu isso? Já ouviu isso em algum lugar? Calma aí, você não dá conta disso sozinho, você tem que dar conta. Você tem que dar conta. E o evangelho, ele não foi construído num lugar de autossuficiência, muito pelo contrário. O evangelho, ele foi construído em cima de comunhão. Por isso que a Bíblia fala que a igreja é um corpo, a igreja é família. E o tema da minha mensagem hoje é: em uma grande família a gente carrega junto. Você não nasceu para carregar o seu fardo sozinho. Você não nasceu para carregar suas dores sozinhos. Nós temos esse convite. E aí eu quero que você abra comigo Gálatas 6. E depois que você faz raízes profundas, você nunca mais lê a Bíblia de um jeito como você lia antes. Quantos aqui já fizeram raízes profundas? Se você não fez, quero te desafiar a fazer. Porque você nunca mais vai ler a Bíblia da mesma forma como você lia antes. E hoje de manhã, eu já tinha preparado essa palavra ontem, mas hoje de manhã eu acordei só para estudar Gálatas 6. Destrinchar, pensar, esticar Gálatas 6. Porque muitas vezes a gente lê e a gente se apega àquilo que mais chama a nossa atenção. Mas entender é muito importante. Então, Gálatas 6, versículo 1 até o versículo 10, nós vamos ler juntos. Ele diz assim: irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um, para que também não seja tentado. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine os próprios atos, e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a própria carga. O que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus! O Senhor tem aqui para nós um convite muito importante. Ele disse o seguinte: se você está vendo o seu irmão pecar, vai lá ajudar o seu irmão, ajude o seu irmão. Mas também cuidado para que você não caia naquela tentação. E depois ele fala que nós precisamos carregar o fardo um dos outros. E aqui eu achei interessante, porque ele fala que primeiro você precisa carregar o fardo um dos outros e depois você precisa carregar o seu próprio fardo. E aí eu fui no original para tentar entender. Aqui no verso 2, quando ele fala, levem os fardos pesados uns dos outros, a palavra usada é baré. E baré significa, tem vários significados, mas o que mais me chamou a atenção é carga excessiva, um peso esmagador, com um peso que mata. Algo pesado demais para uma pessoa dar conta sozinha. E aí depois lá no verso 5, Paulo continua, pois cada um deverá levar a sua própria carga. E aqui a palavra muda, a palavra aqui usada por Paulo já é fortion, que não é já mais um peso esmagador, mas é como se fosse uma mochila que cada um consegue carregar. Algo que faz parte da nossa responsabilidade individual. Então aqui Paulo está ensinando que existem dois fardos aqui. Existe aquilo que é minha responsabilidade e existe aquilo que eu preciso de ajuda. Então tudo na nossa vida existem coisas que você vai ter que resolver sozinho, amém? Aperta assim sua barriga, aqui ó. Isso aqui é a sua responsabilidade. Fala, isso é minha responsabilidade. Amém? Sua responsabilidade. O
que você come, a atividade física que você faz, a quantidade de água que você bebe, é sua responsabilidade. Agora, existem outras coisas que você precisa de ajuda, amém? Você precisa de ajuda. Então, existem pesos que ninguém deveria carregar sozinho. E muitas vezes a maturidade cristã confunde um pouco isso. A gente acha que, eu sou tão maduro, como é que eu vou pedir ajuda para esse problema que parece tão pequeno tão grande aos meus olhos, mas tão pequeno para os outros. Então, muitas vezes nós carregamos sozinho alguns pesos que Deus não pediu que a gente carregasse. E hoje o nosso desafio como igreja é encontrar esse equilíbrio, porque maturidade cristã não é sobre não pedir ajuda, mas é também permitir que outras pessoas andem ao seu lado, carregando o seu fardo, ajudando você. E em uma grande família, muitas vezes a gente fica perguntando, esse problema é meu? Esse é meu problema? Né? Mas eu quero dizer uma coisa para você, numa grande família a gente tem que perguntar o seguinte: como eu posso ajudar o meu irmão a carregar a dor dele, o problema dele? E muitas vezes você vem para a igreja, você entra e você sai, e você entra e você sai solitário, e esse não é o objetivo da igreja. O objetivo da igreja é que você possa compartilhar, que você tenha um lugar de compartilhar os seus problemas. Então eu quero dizer uma coisa para você, existem pesos, todos nós carregamos pesos. Quantos aqui estão carregando pesos? Todos nós temos pesos, dificuldades, lutas, frustrações, decepções, problemas financeiros, um filho distante, uma culpa de um erro que você cometeu, um medo, uma exaustão, pensamentos silenciosos que têm roubado a sua energia. E eu quero te dizer uma coisa, quando nós viemos conversando com vocês sobre que a Sara Recreio não é um lugar perfeito, mas nós somos de verdade, agora fugiu a frase, falei errado, né? Nós não somos perfeitos, mas nós somos de verdade. Exatamente por isso, porque nós não queremos que você carregue os seus pesos sozinhos. Através de uma aparência espiritual, de levantar as suas mãos, através de vestir roupinhas bonitinhas. Esse não é o objetivo da igreja. O objetivo da igreja não é que você apenas levante as suas mãos em adoração ao Senhor, mas que você tenha liberdade de pedir ajuda, que você tenha liberdade de pedir um conselho, que você tenha liberdade de admitir os seus erros, que você tenha liberdade de dizer, estou cansado, não estou dando conta, sozinho. Sexta-feira eu cheguei aqui no culto, cheguei atrasada porque eu estava trabalhando. Quantos aqui tiveram no culto retrô sexta-feira? Gente, foi bom demais, não foi? Foi... Depois eu fiquei no YouTube assistindo, eu amei, parabéns ao nosso Ministério de Louvor, uma salva de palmas para o nosso Ministério de Louvor, eles arrasaram, foi lindo demais, presença de Deus, e depois vai lá no nosso canal do YouTube e assiste, porque vale a pena. E imediatamente eu cheguei, encontrei um casal, que a gente não tinha muito tempo que a gente não conversava, e eles puderam compartilhar comigo um pouquinho das suas dores, dos seus pesos. E que bom, eu fiquei tão feliz, eu saí daqui, eu falei, cara, que bom que eles têm em mim essa liberdade de abrir o coração, de falar, Ruth, aconteceu isso, olha essa situação, olha esse sentimento, olha essa condição que nós estamos vivendo. E eu pude ali naquele momento conversar com eles, abraçá-los, né, acolher. E como é bom eu sair daqui com o meu coração quentinho. Falei, que bom que nós temos na igreja esse lugar de aconchego. Provérbios 14, 13 diz que até no riso o coração pode sofrer. Ou seja, muitas vezes você está rindo, mas o seu coração dentro está sofrendo. Então nem todo mundo que está sorrindo está leve, está feliz. E nós estamos aqui na contracultura, porque a cultura tem nos ensinado a autossuficiência, mas a Bíblia o tempo todo diz que nós somos corpo, junto, ajustado, e não precisamos andar sozinhos. Então, muitas vezes nós somos ensinados que não podemos demonstrar fraqueza, depender de alguém é ruim, resolva seu problema sozinho, se vira, criatura. Né? Quantas vezes nós ouvimos isso? Resolve o seu problema. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Quantos aqui têm filhos adolescentes? Né? Não, vocês não são mais adolescentes. Seus netos, né, Eliette? E muitas vezes nós temos essa coisa de que, vai lá, filho, resolve sozinho, se vira. Mas eu tenho aprendido que nós temos que desafiar sim os nossos filhos a resolver os problemas deles, mas eles precisam saber que nós estamos ali. E assim é com Deus. Eu comecei a pensar, como é com Deus?
Nós precisamos saber que nós estamos indo resolver os nossos problemas. Mas quem está atrás de você te sustentando? Deus. Deus está segurando a sua mão. Então, se você titubear, se acontecer alguma coisa, você não souber, você tem um lugar para olhar. Esses dias eu estava ouvindo uma música, e ele disse o seguinte: eu encontrei a fonte inesgotável, a fonte que como se fosse um rio que brota dentro de mim. Eu não lembro direitinho a canção agora, mas ela fala de uma fonte inesgotável. Jesus é essa fonte inesgotável para resolver todos os seus problemas. Amém? Você crê nisso? Ele é a tua fonte, como um rio que não para de jorrar. Ele é a fonte inesgotável. Mas Ele também colocou pessoas para te apoiar, para te abraçar, para te incentivar, para te amar. Então, o reino de Deus, ele não é um reino de pessoas isoladas. Jesus nunca discipulou uma pessoa para viver isolada. Muito pelo contrário, ele chama discípulos para construir mesas, para construir comunidades, para sentar juntos, para conviver. Amém? Você crê nisso? Então, eu quero te perguntar nessa manhã, você tem andado sozinho ou você tem encontrado um lugar de pessoas que ajudam você a carregar os seus fardos? Porque o reino funciona como um corpo. Uma mão sozinha não faz nada longe do braço. Um pé sozinho não adianta nada longe da perna. Então, nós somos constituídos como um corpo, como um povo. Então, a necessidade de você encontrar um lugar que ajuda você a carregar o seu fardo. 1 Coríntios 12, verso 21, vamos ler até o 26. Ele diz assim: o olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, eu não preciso de vocês. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos, eles são indispensáveis. E os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra. E os membros que em nós são indecorosos, são tratados com decoro especial. Enquanto os que em nós são decorosos não precisam ser tratados de maneira especial. Mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela tinham falta. A fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Fala assim comigo, uns pelos outros. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Amém? Olha só o que Paulo está dizendo. Ninguém foi criado para viver sozinho. E muitas vezes você vem à igreja e você acha que apenas nós, pastores, temos que te abençoar. Muito pelo contrário, a pessoa que está do seu lado pode e deve te abençoar. Muitas vezes vocês ficam numa expectativa de que só a gente pode te dar uma palavra. Querido, você tem uma palavra que pode transformar e abençoar a vida da pessoa que está do seu lado, amém? Você tem um abraço, você tem algum testemunho que o Senhor transformou a sua vida, que você pode abrir a tua boca e pode gerar transformação na pessoa que está do seu lado. Nós precisamos entender que o Senhor fala assim, o Senhor... Fala comigo, o Senhor me chamou para carregar o fardo do meu irmão. Eu preguei domingo passado, eu falei, né, farinha pouca, meu pirão primeiro. Aí o Rafa me ensinou. Ruth, farinha pouca, meu irmão primeiro. Amém? Farinha pouca, meu irmão primeiro. Tamo junto, né? Vamos passar fome junto, vamos ter abundância junto, alegria junto, tristeza junto. Esse é o reino de Deus. Esse é o corpo de Cristo. Estamos sofrendo, todos estamos sofrendo. Estamos alegres, todos estamos alegres. Então nós precisamos entender que no corpo, um fortalece o outro, um sustenta o outro, um protege o outro. Deixa eu dizer uma coisa para você. Na sua oração, você precisa orar pelo seu irmão. Por quantas pessoas você tem orado na sua oração? Às vezes a nossa lista por nós mesmos é longa, né? A gente tem tanta coisa, tantos desafios, tantos problemas. Mas eu quero dizer uma coisa para você, querido. Eu tenho uma listinha. Porque o Senhor um dia me chamou, sabe? Eu falava, estou orando por você. Aí um dia o Espírito Santo falou, nossa, você falou que está orando por um monte de gente, não orou por ninguém. Então aí eu anoto já no meu WhatsApp comigo mesmo, orar por fulano. Então se eu falei que eu orei por você, eu vou orar. Mas você tem orado? Você tenha simplesmente batido a mãozinha.
Não, querido, dobra teu joelho no chão, clama a Deus pelo pessoal da tua célula, clama a Deus pelo teu vizinho, clama a Deus pelos teus filhos, clama a Deus pelas pessoas. Nós precisamos gerar esse amor uns pelos outros, sabe? A própria visão da igreja que o Novo Testamento traz, essa igreja relacional, não é uma igreja individualista. E muitas vezes nós fomos ensinados, você foi ensinado pela sua família, que autossuficiência é o que é bom, é ser forte. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, isso é trauma. A autossuficiência te leva para a solidão. E não é esse o lugar que Deus tem para a gente. Existem muitas pessoas que não pedem ajuda porque estão completamente feridos. E tem uma grande diferença. Muitas vezes você foi pedir ajuda e você não recebeu a ajuda da sua expectativa. E você se frustrou. Você se frustrou. E está tudo bem, sabe por quê? Porque nem sempre nós vamos suprir as expectativas de vocês. Então, por isso, que você tem que entender que eu estou aqui para fazer aquilo que eu dou conta de fazer. Mas que a fonte inesgotável é Jesus. Amém? Que eu vou errar com você, que eu vou te frustrar muitas vezes, mas que Jesus sempre vai estar ali. E de repente eu não tenho resposta, mas o irmão do seu lado tem resposta. Às vezes eu não tenho tempo, mas o irmão do seu lado tem o tempo. Então não deixe que nenhuma frustração, nenhuma decepção te tire do lugar de vivermos juntos uns com os outros. E algumas pessoas não sabem mais como confiar exatamente por isso, porque foram decepcionadas, abandonadas, ignoradas, controladas, machucadas. Então a gente cria um mecanismo de defesa, isso é do nosso cérebro, do ser humano. Mas eu quero te dizer uma coisa, isso é um engano de Satanás para te isolar. E em nome de Jesus, não caia nesse engano. Não ande sozinho, não caia nesse engano. Eu não vou me frustrar mais, então eu vou ficar aqui. Mas a Bíblia fala que como ferro afia o ferro, assim o irmão. E a gente está assim, relacionamento. Faz assim comigo. Relacionamento é relação. É se encostar, é se ferir, é pedir perdão. É isso que é a igreja, amém? Isso que é ser igreja. Quem foi ferido em vínculos costuma transformar essa distância em proteção. Só que hoje eu quero te dizer em nome de Jesus, deixa o Espírito Santo curar o teu coração, para que você não se isole mais, porque Deus não te chamou para você viver uma sobrevivência emocional, Deus te chamou muito pelo contrário, para viver em comunhão. Romanos 12:15 diz que alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Isso é carregar juntos. É quando a dor do outro deixa de ser problema dele e passa também a ser problema meu, tocar o meu coração. E eu quero dizer uma coisa para você que é muito importante. Carregar não é controlar. E isso é muito importante, porque ajudar alguém não significa invadir esse alguém. Carregar juntos não é sufocar o outro, não é decidir pelo outro, não é infantilizar as pessoas, mas é se colocar disponível. Olha só que coisa interessante. Jó perdeu tudo. Não dá tempo de eu ler. Mas ele perdeu seus bens, ele perdeu seus servos, ele perdeu seus filhos. E lá no capítulo 1, Satanás volta diante de Deus e argumenta ainda que Jó ainda permanecia fiel. Porque a sua própria saúde não tinha sido tocada. Então Deus permite que a saúde de Jó seja tocada. E Jó é ferido então com úlceras dolorosas da cabeça aos pés. E a dor então intensa que ele se sente em cinzas. A Bíblia fala que ele raspava o próprio corpo com um caco de cerâmica. Imagina a dor que ele sentia. E aí então sua esposa, vendo aquela cena devastadora, ela questiona ele: você ainda vai se manter fiel? Amaldiçoe a Deus, Jó. Mas Jó responde: aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Então entra aqui 3 amigos, 3 figuras interessantes na vida de Jó. Elifaz, Bildade e Zofar. Quando eles chegam, eles nem reconhecem. A Bíblia fala que eles não reconheceram Jó, de tão devastado que estava Jó. E aí eles começaram a chorar, rasgaram as suas vestes, jogaram o pó sobre a sua cabeça em sinal de luto e de compaixão. Mas aqui ele faz algo muito poderoso, que está lá em Jó 2:13. Eles sentam-se do lado de Jó em silêncio.
por 7 dias e por 7 noites. Sem discurso, sem explicação, sem teologia pronta, sem aquela coisa, seja feita a vontade de Deus, Deus sabe de todas as coisas. É muito ruim a gente estar do lado de uma pessoa, a gente não saber o que a gente vai falar, não é verdade? Nem muitos de nós não fomos treinados para isso. O ano passado eu estava em Brasília e uma pastora perdeu o bebê e me ligaram, e eu corri lá da igreja, fui para o hospital e chegou lá os discípulos todos ansiosos. O que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? Eu falei, agora a gente não vai fazer nada. Nada. Às vezes, sabe o que Deus quer? Apenas que você se sente ao lado do irmão, pegue a mão dele e fala, tô aqui. Quantos já foram transformados apenas pela presença de alguém? Tô aqui. Tô aqui do seu lado, tô aqui orando por você. E muitas vezes nós ficamos ansiosos, querendo dizer alguma coisa. Mas o que eu quero dizer é uma coisa para você, apenas a sua presença vai ajudar o seu irmão a passar pelo vale que ele está passando. E antes de errar tentando explicar a dor, os amigos de Jó escolheram apenas permanecer. E eu vejo que essa é a forma cristã de carregar o fardo. Não é sempre trazer respostas, mas é estar presente, presença. E os amigos de Jó acertaram muito quando eles apenas decidiram estar perto de Jó. E é interessante que Jesus também pediu companhia. E lá no Getsemane, lá em Mateus 26, 38, Jesus diz assim: a minha alma está profundamente triste. Fiquem aqui e vigiem comigo. Fiquem aqui. Apenas fiquem aqui. Olha isso. O Filho de Deus, na hora mais pesada da sua dor, ele não fingiu força, ele chamou pessoas para perto. E eu quero te dizer uma coisa: a igreja precisa te dar a possibilidade de você ter pessoas para dizer, fica aqui. Simplesmente fica aqui. Ou simplesmente ora por mim que eu não estou bem. Ou simplesmente por favor, eu preciso saber que eu posso contar com você. Jesus compartilhou a sua dor, a sua angústia. E sabe, muitas vezes nós achamos que maturidade espiritual é nunca precisar de ninguém. Mas em uma grande família a gente aprende a carregar. E a gente também aprende a ser carregado. E eu quero te fazer uma pergunta. Nos seus momentos de dor, de luto, de crise, você tinha alguém do seu lado? Você tinha alguém? Ou você tinha simplesmente a certeza de que você tinha alguém? Isso é importante. E se você não tinha essa certeza, querido, você precisa buscar esse lugar de criar relacionamentos, que na hora da crise você vai ter alguém para carregar o seu fardo. E sabe o que eu tenho percebido? Que Satanás ama o isolamento. Satanás ama a sensação de abandono. Satanás ama aumentar o seu sentimento de rejeição. Então não deixe que esse sentimento de rejeição cresça no seu coração. Em nome de Jesus, eu quero declarar que Sara Recreio, esse sentimento não crescerá no nosso coração mais. Nenhum sentimento de abandono e de rejeição. E se você se sentir assim, se levante, lute contra esse sentimento, porque isso é uma brecha para Satanás fazer morada na tua cabeça, fazer morada no teu coração. Em nome de Jesus. Sabe? Satanás ama que a gente fique isolado, reclamando, ninguém me ligou. Querido, liga você, procura você, pede ajuda a você. Sabe por quê? Porque isolamento gera desgaste. Nós temos falado que a maior igreja do Brasil já são os desigrejados. Aqueles que tiveram uma experiência profunda com Deus, mas se magoaram nos relacionamentos e hoje vivem sozinhos. Mas esse não é o projeto do reino de Deus para nós. Viver sozinho não é o projeto de Deus para você. Amém? Não é. E você precisa lutar contra isso. Por isso a igreja não pode ser apenas um lugar de culto, mas precisa ser um ambiente de mutualidade constante. E eu quero dizer uma coisa para você. Jesus carregou o nosso maior fardo. Antes dele pedir para a gente carregar o fardo um dos outros, Jesus carregou a cruz. Isaías 53, 4 diz que certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças.
E assim que começa o evangelho. Jesus carregando aquilo que a gente não conseguiria carregar sozinho. Nossas culpas, nossos medos, nossos problemas, nossos pecados, nossa condenação. E agora Ele nos ensina: façam um pelos outros o que eu fiz por vocês. Façam um pelos outros. Carregar juntos é a manifestação prática do amor de Jesus. Quando você recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você não fica com desejo de ser parecido com Ele? Sim ou não? Sim? Amém. E aí, quando você começa a se tornar parecido com Ele, a gente entende que nós precisamos viver esse amor na prática. E não só de falar da boca para fora, ou de conhecer as liturgias. Hoje o nosso convite nessa campanha para você é: vamos viver juntos o amor relacional de Jesus Cristo na prática, no seu dia a dia, nos seus momentos de dor e nos seus momentos de alegria. E eu quero te dizer uma coisa: nós não queremos viver teoria. Nós queremos viver uma fé prática. Uma fé prática. E eu quero chamar aqui o louvor, porque nós vamos fazer uma bagunça santa agora. Porque muitas vezes você pode ter entrado aqui hoje pensando que você precisava dar conta de tudo sozinho. Mas hoje o que Deus está dizendo é: você não foi criado para carregar tudo sozinho. E por isso eu te constituí família, igreja, povo escolhido, para que você possa dividir o seu fardo uns com os outros. E eu quero te dizer uma coisa: muitos de vocês tiveram que vestir máscaras de forte, de eu dou conta de tudo. Muitos de vocês tiveram que criar essa armadura para se proteger. Mas hoje o Espírito Santo está dizendo: querido, aqui nesse lugar, você pode deixar essa máscara de lado e você pode compartilhar das suas dores. Muitos de nós temos medo de compartilharmos as nossas dores e não sermos aceitos. Eu já compartilhei isso para vocês, um livro que meu pai e minha mãe me deram para eu ler adolescente. A gente tinha recém chegado aqui no Rio e o título do livro é: Por que tenho medo de lhe dizer quem sou? E lá no finalzinho do livro, dando spoiler, a resposta do livro é: eu tenho medo de lhe dizer quem sou, porque tenho medo que você não ame aquilo que sou. E muitas vezes nós não mostramos quem somos, porque temos medo de sermos rejeitados. Mas sabe uma coisa do reino de Deus? É que você é amado como você é. Você é amado como você está. E você é muito mais amado. E Deus não quer que você permaneça como você está. Ele sempre quer que você cresça, avance, aprenda, desenvolva, cure, restaure. Sempre. E agora eu quero te convidar a ficar de pé. Em uma grande família, a gente carrega junto. E hoje eu quero te dizer que eu orei muito por essa manhã. Para que essa manhã fosse uma manhã de cura para o seu coração. Que essa manhã fosse uma manhã de você sentir que você pertence a essa casa, a essa família. Essa manhã também é uma manhã que eu orei por ombros restaurados. Ombros mais fortes. Que você possa carregar junto a dor, o luto, a dificuldade do irmão que está do seu lado. E eu quero primeiro te convidar a fechar os teus olhos. E fazer uma oração abrindo mão de toda a autossuficiência. Abrindo mão de todo desejo de andar sozinho. Abrindo mão de todo o sentimento de solidão que cresceu sobre o teu coração. Todo o sentimento de rejeição que cresceu, que você deu espaço. Eu quero, nessa manhã, que você possa dizer: Senhor Deus, cure o meu coração, eu não quero mais andar sozinho. Senhor Deus, cure o meu coração, eu não quero mais andar isolado. Eu não quero mais achar que eu preciso dar conta de tudo sozinho. Senhor Deus, hoje eu decido receber ajuda. Uma palavra amiga, um ombro, uma oração, um abraço, um toque.
precisa fingir força o tempo todo. Você não precisa sangrar sozinho. E hoje, diante do Senhor, entrega todas essas máscaras que você teve que colocar para sobreviver. De ser forte, de dar conta de tudo. E você pode dizer: Espírito Santo, eu abro o meu coração para receber ajuda. E nós vamos começar a cantar essa canção. E aí, nós vamos começar a fazer de forma prática o que nós aprendemos hoje nessa palavra. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado. Coloca a mão sobre o teu coração. Recebeu esse coração novo? Fala: Deus, eu quero esse coração. Um coração que é inspirado pelo amor de Jesus. Como fruto desse novo coração. Declara sobre você primeiro a paz de Cristo. Declara sobre você a paz de Cristo. Te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, assim bem ajustado, totalmente ligado, unidos, vivendo em amor. Tá tudo bem, gente. Olha pra cá. Já estão cuidando. Pode deixar. Tá tudo bem. Qualquer falsidade, vivendo a verdade. Agora nós vamos na parte aqui que nós vamos fazer a bagunça santa que eu falei. Você vai sair do seu lugar e você vai dar um abraço. O Espírito Santo vai tocar o teu coração para falar com alguém. O Espírito Santo vai te dar uma palavra para você abençoar a vida de alguém. Eu quero que você saia do seu lugar agora. Ninguém vai ficar no lugar. Sai do seu lugar, abraça alguém, abençoa alguém com uma palavra enquanto nós cantamos essa música. Deixa o Espírito Santo te usar como voz sobre essa pessoa. Você vai falar: irmão, eu tô aqui para carregar o fardo junto com você. Assim bem ajustado, saia do seu lugar, totalmente abrace alguém, ligado, unido, se comprometa em andar com essa pessoa. Uma família, sem qualquer falsidade, saia do seu lugar, abrace alguém, receba um abraço, deixa o Espírito Santo te tocar, deixa o Espírito Santo falar com você. Ore por essa pessoa, abençoe essa pessoa, dizendo: meu irmão, você não está sozinho, eu estou com você. Eu preciso de ti. Dá uma palavra de Deus para essa pessoa. Deixa o Espírito Santo te usar. Recebi um novo coração. Já recebeu um abraço? Vai dar um abraço em alguém. Coração regenerado. Você recebeu um novo coração. Um coração cheio de amor para dar. Um coração cheio de amor para ministrar sobre o seu irmão. Como fruto desse novo coração. Declara a paz de Cristo sobre ele. Eu te abençoo, meu irmão. Te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor. A família, sem qualquer falsidade.
falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Agora eu quero te convidar, volta para o seu lugar e vamos dar as mãos uns para os outros. Nós somos uma família, vamos agora dar as mãos uns para os outros. E nós vamos juntos terminar esse culto. Fala para o seu irmão, eu preciso de você. Eu preciso de você. Preciosas para mim. Vamos de novo, eu preciso de ti. E somos corpo, Vamos cantar. assim bem ajustado, totalmente ligado, unidos, vivendo em amor na família, sem qualquer falsidade, vivendo Canta isso pro seu irmão agora. expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso, o grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Aleluia. Dá uma salva de palmas para Jesus. Eu queria que você soubesse que tem muita gente precisando de você. Mas muita gente mesmo. De repente a pessoa está aí do seu lado, é alguém que de repente esteja precisando de você. Muitas vezes nós estamos na igreja, mas estamos com a cabeça voltando para tantos outros lugares. Estamos aqui de corpo presente, nossa cabeça lá fora, e nós não vemos as oportunidades que nós temos de abençoar alguém. Eu queria desafiar essa igreja a sair da teoria, a gente ir para a prática. Deixarmos de simplesmente falar sobre amor, e é um mandamento de Jesus a gente amar uns aos outros, e a gente se desafiar a tomar atitudes práticas. Essa semana, recebi uma ligação no meu celular, um WhatsApp. Pastor, você pode conversar comigo? Aí eu falei, nossa, eu estou ocupado agora, pode ser daqui a pouquinho? Aí a pessoa, não, pastor, tem que ser agora. Eu falei, é que eu estou enrolado, você pode falar com o seu líder? Ela falou, pastor, eu estou tentando, já tem alguns dias, minha líder não me atende. Isso me deixou mal, sabe? Porque eu falei, poxa, aí sobrecarrega o pastor, né? Aí sobrecarrega a gente. Se o corpo não funciona, eu falei, cara, eu tive mensagem que eu falei, poxa, queria ouvir um negócio desse. Eu tenho tentado, pastor, alguns dias falar com ela e ela está sempre sem tempo para me atender. Eu entendo também que a situação não é fácil. Mas, poxa, se eu conseguir responder, por que outras pessoas não conseguem responder? Essa semana, claro que não tem só coisas ruins. Essa semana nós tivemos algumas situações difíceis aqui na igreja. Tivemos de uma hora para outra o Alexandre, do parceiro de Deus, sendo internado e tendo que submeter uma cirurgia cardíaca. Larguei tudo, fui lá para encontrar Alexandre. Fui lá, estive presente na hora dele fazer exame. Na hora que chegou a médica da UTI para dizer que ia interná-lo, aí ela começou muito apressada. Oi, tudo bem? Você que está com o senhor Alexandre, né? Eu já falei com o seu irmão, e você como filho dele, e começou a me dar todas as instruções como se eu fosse filho do Alexandre. E eu achei o máximo, né? Eu falei, poxa, é isso, sou filho do Alexandre, vamos embora. E ela começou a explicar toda a situação. Fui lá, resolvi tudo, porque se eu não tivesse lá, quem resolver seria a Fátima. O filho do Alexandre mora lá na Espanha. Resolvi tudo, resolvemos. Alexandre foi, fez a cirurgia, logo de lá saí correndo. E o que foi legal, que eu estava com tanta pressa, falei, cara, eu vou embora, não vai ter ninguém para ficar com a Fátima aqui. Quando eu desço, estava lá o Paulo e estava a Kate lá da igreja, aqui da igreja. Quando eu desci, ele chegou com eles no aeroporto, lá descemos do elevador, encontramos com eles ali. Cara, o meu coração ficou, a igreja, graças a Deus pela igreja.
Eu falei, gente, vocês ficam com o Alexandre que eu tenho um velório para fazer agora. E saí correndo, fui lá pro Jardim da Saudade de Sulacap. Quando eu cheguei lá, já meio que em cima da hora, era de alguém da minha cela e tinha os outros irmãos da nossa célula lá. Eu falei, ai, que bom que a igreja já chegou. Graças a Deus a igreja já está aqui. Aí a gente foi, nós fizemos o velório, foi uma benção, deu tudo certo. Depois no dia eu estive lá com o Alexandre. Ontem, depois tive que sair, antes do velório, não, desculpa, eu fui lá no Alexandre, depois foi o Alexandre, ainda fui pro Sidney na UTI. Fiquei lá com o Sidney e com a Thaís, estavam só os dois. Falei, que bom que pude fazer ali um tempo com eles, fazer um tempo. Eu falei, cara, em nome de Jesus, eu quero ser o maior sermão de grande família que a igreja já viveu. Eu quero, em nome de Jesus, ser diferente das outras igrejas. Eu posso não ter todo o tamanho de gente que as outras igrejas têm, mas aqui o seu pastor vai saber quem você é. Aqui os pastores vão estar lutando por você, vamos estar orando com você, vão estar presentes na sua vida. Não vai ser só uma teoria de sermos igreja, termos hypados. Nós vamos ser conhecidos pelo amor que nós temos uns pelos outros. Nisso nós conheceremos, somos discípulos de Jesus, pelo amor que nós temos uns pelos outros. Nós seremos conhecidos como pessoas que amamos enlouquecidamente, não amamos só de palavras. Lá na Bíblia já falei, cara, irmãos, não amemos só de palavras, vamos amar de fato e de verdade. Vamos ser como o bom samaritano. O samaritano era aquele, o sacerdote passou correndo, não viu o cara deitado. O levita passou e não viu o cara deitado. O samaritano foi aquele que viu uma situação e falou, eu posso fazer algo a respeito. Que em nome de Jesus, essa atitude ativa esteja sendo colocada dentro do seu coração. Que nossas pregações sobre uma grande família não seja uma coisa vazia, uma coisa que você ouve e sai daqui porque recebeu uma mensagem que afagou o seu coração. Como a Ruth falou, o desejo do apóstolo Paulo para cada um de nós é que nós carreguemos as cargas uns dos outros, os fardos uns dos outros, e assim nós cumpriremos toda a lei de Cristo. A exigência de Cristo para cada um de nós é que nós carreguemos os fardos uns dos outros. Você está disposto a isso? Você está pronto para isso? Eu tenho nesses dias, eu estava comentando ali com o pessoal do louvor, eu passei por um processo coronário silencioso, eu tive um infarto silencioso. Deus me deu uma nova chance e eu tenho pensado muito sobre a minha vida. Eu fiz um textinho aqui, pensei no textinho um dia desse, que eu estou tentando melhorar ele. Mas é mais ou menos assim. No fim das contas, a gente não é importante pelo que tem, nem pelo cargo que ocupa, nem pela quantidade de gente que conhece o nosso nome. A gente é importante pelo impacto que deixa na vida de outras pessoas. Pelas vezes que você abraçou alguém sem perceber que estava salvando o dia inteiro dela. Pelas palavras que impediram alguém de desistir. Pela força que transmitiu quando alguém estava fraco. Pela esperança que devolveu a um coração cansado. Tem gente que passa pela vida fazendo estardalhaço, e tem gente que passa deixando cura e transformação naquelas pessoas que estão ao seu redor. Porque pessoas podem até esquecer o que você disse, mas dificilmente esquecem de como se sentiram perto de você. Então, ame mais, encoraje mais, aproxime mais pessoas de Deus, seja resposta na vida de alguém. Porque no final, a verdadeira grandeza de uma vida é quantas vidas floresceram depois que encontraram a sua. O maior poder de uma igreja não está no microfone. Está no abraço carinhoso que alguém pode dar um no outro. Está na mão que estende o outro que está cansado. Quem aqui conhece a igreja, tem trabalhado, tem visto, está chegando cedo todo dia para abraçar as pessoas que estão chegando. Esse é o poder da igreja, essa é a igreja viva de Cristo. Esse é quando alguém fala assim, vou estar orando por você, pode contar comigo, como é que você está tudo bem, eu estou contigo e não abro, nós vamos sair juntos dessa. Esse é o verdadeiro poder da igreja. Se você veio aqui só para receber uma bênção, desculpa. Eu queria hoje arrumar as suas lentes, as suas expectativas. Você está aqui para ser bênção na vida de outras pessoas. Nós não queremos que você venha aqui assistir os nossos sermões. Você não está aqui para você ouvir uma palavra que vai massagear o seu ego. A gente quer que você se torne semelhante a Jesus, que você saia por aí causando impacto na vida de outras pessoas. É essa a nossa expectativa a seu respeito. Nós somos família de Cristo, não é um discurso, nós somos família de Cristo. Uma família para você pertencer. Posso ouvir o amém? Coloca a sua mão no seu coração, vai.
Fala assim, Deus, transforma o meu coração. Faz com que o meu coração, Deus, seja mais compassivo. Eu não quero, Deus, só vir para a igreja para receber. Eu posso vir para receber, mas que eu receba tanto que eu consiga transbordar na vida de outras pessoas. Não é transbordar teologia apenas, é transbordar a vida de Deus que você recebeu. É transbordar o amor que você recebeu, aquilo que você aprendeu. É isso que é a igreja, a expectativa da igreja a seu respeito. É isso que nós estamos sonhando que você esteja vivendo. Que nesses dias a nossa igreja seja realmente um ambiente de cura, um ambiente de restauração para o cansado, para o sofrido, para aquele que tem passado por dificuldades. Seja um lugar que esteja pronto para receber as pessoas difíceis. Que Deus nos dê mais paciência para as pessoas difíceis. A gente só quer pessoas legais, pessoas que agreguem. Mas tem pessoas que estão precisando da gente. Que nós sejamos esse local para curar as pessoas que estão com o coração quebrantado lá fora. Deus, abençoa a Sara Recreio, Deus, nesses dias. Que essa mensagem, Deus, seja uma mensagem profética, Deus, para cada um de nós. Que não seja mais uma série de sermões, Deus, mas seja uma série, Deus, de palavras que vão vir de encontro, Deus, a expectativa do céu a respeito da igreja de Cristo Jesus para esse tempo. Nós não queremos, Deus, ser como qualquer outra igreja lá fora. Pode até que seja, Deus, mas nós queremos ser realmente aquilo que o Senhor espera de nós. A igreja, Deus, realmente que o Senhor um dia sonhou. Ativa cada coração aqui agora. Ativa cada homem, ativa cada mulher, cada pai, cada mãe, cada profissional. Deus, que realmente nós possamos colocar a nossa vida, Deus, à sua disposição. Usa-nos, Senhor. Nós muitas vezes achamos que usar é estar no microfone, não é. Usar é onde que o Senhor nos colocou, com as nossas profissões, com as nossas atividades, onde quer que nós sejamos. Nós somos a igreja de Cristo Jesus, atuante, operante, ativa, Deus. Dê a cada um aqui possibilidades, oportunidades para abrir sua agenda, para abençoar a vida de alguém, abrir o seu bolso para abençoar a vida de alguém. Não nos deixe, Deus, passar aqui na terra, Deus, e não impactar ninguém. Tira os nossos olhos, Deus, dos nossos próprios umbigos, dos nossos próprios problemas, e faz-nos enxergar, Deus, aquilo que está carente lá fora na vida das pessoas que nós amamos, em nome de Jesus. Se você concorda comigo, diga amém, e assim seja na minha vida. Dê uma salva de palmas a Jesus nessa hora, em nome de Jesus, amém. Posso abençoar você? Só lembrando, mulher, você tem um compromisso, sábado que vem, 9 horas, lá no Rio Centro. O maior congresso de mulheres que o Rio de Janeiro já viveu. Bispa Lúcia Rodovalho, Bispa Ana Maria Almeida, Bispa Núzia, Bispa Roberta e toda a nossa equipe de mulheres das nossas regionais, todo mundo junto, adorando a Deus, sendo edificadas, voltando à essência, experimentando realmente algo vindo da parte do Senhor para nós. Não perca por nada. E mais do que isso, leve uma amiga sua. Posso dar um desafio para você, mulher que está aqui? Leve uma amiga. Todo mundo aqui tem uma amiga que está precisando. Tem uma amiga que separou, tem uma amiga que está em depressão, tem uma tia que está passando mal aí, tendo ideias erradas, pensamentos suicidas, alguém que está aí com câncer, alguém que está com uma doença. Leve lá para aquele local. Vai ser um momento de transformação, de cura, de restauração, de uma colheita sobrenatural, em nome de Jesus. Venha, Bispo Francisco, vem orar pela igreja, vem abençoar a gente. Feche seus olhos aí em posição de receber uma bênção sobrenatural. Família Recreio, família Sara, que bênção, que bênção, que bênção, que bênção. Preste atenção naquilo que eu vou falar. Toma posse disso. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, graça, o amor de Deus Pai, a unção e a consolação do Espírito Santo seja sobre cada um de vós. Essa semana você vai ter uma semana com muita paz no coração. Paz é muito importante. Paz com Deus, paz de Deus e paz com os homens. Essa semana você está invisível aos teus inimigos. Por quê? Porque você está escondido, você está debaixo do sangue de Jesus. Essa igreja ora pela sua vida, ora pelo seu trabalho, ora pela sua família. Essa semana, porque você tem semeado na presença do Senhor, Ele vai te dar uma colheita. Não escutei não, gente, como é que vai ser a sua colheita? E o devocional?
E o devocional. Eu te abençoo, eu te abençoo, eu te abençoo, eu te abençoo, eu te abençoo. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém.